Salve, Marlos! Olá, você de casa. O assunto hoje, então, é literatura aqui no programa Eureka. E dentro do tema literatura, sem dúvida, um dos assuntos mais interessantes e até divertidos é o modernismo. Como você sabe, o modernismo no Brasil se inaugura com a Semana de Arte, realizada em São Paulo em fevereiro de 1922. Desse movimento participaram muitos artistas que hoje em dia são reconhecidos nacionalmente e também internacionalmente. Nomes como os pintores Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, o músico Heitor Villa-Lobos e na literatura merecem destaque uma série de escritores importantes. Vamos destacar então a obra de Oswald de Andrade e de Manuel Bandeira, autores muito cobrados nos vestibulares do nosso país. Então, na aula de hoje, vamos contemplar dois autores em especial. Dois autores que trabalharam com poesia e foram muito ativos nos primeiros anos logo após a Semana de 22. Para isso, eu tenho em mãos dois livrinhos essenciais da nossa história literária. Oswald de Andrade contribui com o livro Pau-Brasil, publicado em 1925, enquanto Manuel Bandeira tem o seu marco histórico no livro Libertinagem, já do ano de 1930. Sobre essas duas obras é a nossa aula de hoje. Vamos começar pelo livro de Oswald de Andrade, Pau-Brasil, e para isso apreciar a leitura do poema Cidade. Cidade. Foguetes pipocam o céu quando em quando. Há uma moça magra que entrou no cinema vestida pela última fita. Conversas no jardim onde crescem bancos. Sapos. Olha, a iluminação é de hulha branca. Mamães estão chamando. A orquestra rabecoa na mata. Então você é um vestibulando e eu me coloco no seu lugar. Você está fazendo uma prova importante na sua vida e topa com um problema desses. Um poema talvez desconhecido. Não se desespere. Em primeiro lugar, o leitor que está acostumado com a literatura, que se dedica um pouco à literatura, talvez não tenha maiores dificuldades na compreensão do texto. Talvez sim na palavra hulha, na expressão hulha branca, que o poeta utilizou ali nos últimos versos. Vamos ao dicionário. Hulha branca. Designação genérica das cachoeiras ou quedas d'água como potenciais hidráulicos para a produção de energia elétrica. Voltamos ao poema e verificamos as características do modernismo de 22. Veja lá. Talvez uma primeira característica muito evidente nesse poema seja exatamente a referência à vida moderna na cidade grande. Foguetes pipocam o céu quando em quando. Acho que fica clara a referência aí a fogos de artifício. Já no segundo verso, há uma moça magra que entrou no cinema, vestida pela última fita. E no antepenúltimo verso, a iluminação é de hulha branca, numa clara referência à iluminação elétrica. Note que o poeta, com essas expressões, parece querer ressaltar a vivência numa cidade brasileira em pleno século XX. O poeta quer retratar o seu próprio tempo, a sua própria vida moderna, e evitar aquele tradicional lirismo de teor romântico, sentimental, que era usual na literatura do século XIX. Podemos ver aí, então, uma primeira característica do modernismo de 22. Repare na tela. Incorporação de elementos modernos e do avanço tecnológico. O cinema, a luz elétrica, a ideia de Oswald de Andrade é de que a modernidade é bonita. Esse poema, então, bem representa a ideia de Oswald de Andrade de que a modernidade é bonita. Para falar do Brasil, não precisamos mais apelar para a natureza ou expressões sentimentais como usuais no século XIX. Da mesma forma, você nota que esse poema parece ser montado, os versos parecem estar justapostos em aparente desconexão uns com os outros. O que pode parecer um mero jogo de montagem de estruturas diferenciadas é, na verdade, mais uma proposta dos modernistas de 22 e, em especial, de Oswald de Andrade. Para exemplificar bem essa característica de 22, vamos dar uma olhada num quadro cubista do pintor espanhol Juan Gris. Acompanhe. O que você vê?
um quadro cubista representando um fumante. Você nota a fragmentação do quadro. Você nota as cores muito diferentes umas das outras. A impressão que se tem no cubismo é de um espelho quebrado, um quebra-cabeças, a realidade vista de maneira fragmentada. De um lado você tem a orelha do fumante, de outro lado a cartola do fumante e o charuto do fumante no outro canto do quadro. Nas décadas de 10 e 20, Oswald de Andrade viajou muito pela Europa e conheceu as novidades da arte de então. Eram as vanguardas que pipocavam no velho continente. Influenciado então pela pintura cubista, Oswald de Andrade tem esta ideia de trabalhar a poesia brasileira também sob a forma de fragmentos da nossa realidade. Assim, os versos não têm pontuação, iniciam-se com letras minúsculas e dão essa impressão de sobreposição de uma frase na outra. O nacionalismo dos modernistas de 22 é então inovador. Os artistas de 22 fogem da ideia de um Brasil que apresenta apenas a selva, a mata. Repare que no poema de Oswald de Andrade, ele faz questão em colocar em contraposição a ideia de um Brasil moderno, que tem cinema, tem luz elétrica, tem fogos de artifícios, e também a ideia do Brasil natural, o Brasil nativo, nas expressões mata ou sapos, por exemplo. Vejamos agora um outro caso da poesia de Oswald de Andrade, retirado desse mesmo livro, Pau-Brasil. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Mais um texto do livro Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. A primeira coisa que nos chama a atenção é a brevidade da linguagem, a concisão do texto e certamente também a linguagem popular que o poeta utilizou. Talvez à primeira vista nós nos perguntemos, mas afinal, qual é o interesse desse texto? Qual é a importância desse texto para a nossa literatura e para a nossa cultura? Em primeiro lugar, pensemos que estamos em 1925. A capoeiragem é proibida pelo governo federal. Em segundo lugar, pensemos na própria cena desse texto. Pensemos nesse texto encenado nas ruas de Curitiba, por exemplo. Vamos ver. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Uma briga de rua, uma cena comum, cotidiana no nosso país. O Brasil com seus costumes, com sua cultura, com sua linguagem. Estamos em 1925. A capoeiragem é proibida pelo governo. De um lado o soldado, símbolo do governo, da instituição, a ordem e o progresso da nossa bandeira. Ele usa o coturno, o uniforme, o cabelo bem cortado. De outro lado, capoeira, os pés descalços, a relação íntima com a verdade da nossa terra. É natural que os dois se provoquem e briguem. Vamos ver a cena toda. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Vimos então como Oswald de Andrade constrói um verdadeiro flash cinematográfico da vida simples, a vida cotidiana do Brasil do século XX. Para isso, ele se utiliza de uma linguagem também simples, a linguagem popular, a linguagem coloquial, longe dos padrões de uma poesia culta e erudita do século XIX. Vejamos as características do modernismo. Cenas do Brasil cotidiano, do Brasil simples, do dia a dia do brasileiro. O uso de uma linguagem coloquial, uma linguagem popular, uma linguagem também simples. Outro autor importante dessa primeira fase do modernismo foi o recifense Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é contemplado esse ano no vestibular da Universidade Federal do Paraná, entre outros. Atenção a ele.
Ele é o mais antigo dos modernistas. Sua carreira inicia-se em 1917 com o livro A Cinza das Horas, que ainda não é uma obra modernista. Mas, já na década de 20, Manuel Bandeira ganha a admiração de seus colegas Mário e Oswald de Andrade com obras como o livro Libertinagem, do qual tratamos agora. Libertinagem é o livro que Manuel Bandeira publica já em 1930. A essa altura, um escritor experiente, ele sabe muito bem o que busca com a sua arte. O próprio título da obra já determina uma das características do modernismo dessa fase. Libertinagem propõe liberdade artística. Manuel Bandeira não se atém às fórmulas tradicionais da métrica e da rima na poesia do século XIX ou anterior. Ao mesmo tempo, ele prefere também o uso de uma linguagem mais cotidiana, a linguagem coloquial. Repare você no título do próximo poema analisado, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Veja você que este poema representa uma espécie de flash da vida cotidiana. O Brasil mais simples, o Brasil cotidiano. Não há coisa mais cotidiana do que uma notícia de jornal. Esse personagem, o João Gostoso, não é uma pessoa importante, não é uma figura de destaque na nossa sociedade. Manuel Bandeira quer representar, então, a vida simples, a vida comum do povo brasileiro. Repare também que ele se utiliza dessa linguagem livre do dia a dia, a linguagem coloquial. Há mesmo quem possa apontar aí um erro de gramática. Repare no verso chegou no bar. Aqueles que pretendem fazer vestibular sabem muito bem que numa redação, usar a expressão chegar no bar vai ser considerada errada, equivocada. Manuel Bandeira faz de propósito. Ele sabe que na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, nós dificilmente falamos que alguém chegou ao bar, e sim dizemos chegou no bar. Assim, ele se utiliza propositadamente dessa linguagem como forma de representar o verdadeiro Brasil, e não aquele Brasil idealizado dos poetas românticos do século XIX. Portanto, outras duas características do modernismo dessa primeira geração são a liberdade no tratamento artístico e os flashes, os retratos do cotidiano brasileiro. Mas Manuel Bandeira não foi apenas um poeta preocupado com as questões da brasilidade ou em retratar o Brasil comum e cotidiano. Ele também, dentre os modernistas da primeira geração, certamente foi o mais autobiográfico, confessional e sentimental. Em seu livro Libertinagem, Manuel Bandeira expõe sem temores traços de sua vida pessoal, a doença, a tuberculose, o sentimento da morte que o assolava e revelações da sua vida de infância e adolescência. Vejamos como exemplo o pequeno poema Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos, ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Mais uma vez aqui, um exemplo desse tratamento poético mais livre por parte de Manuel Bandeira. Reparem que o vocabulário é simples, o vocabulário do nosso cotidiano. Repare, por exemplo, na expressão do 5º verso, levava ele para a sala. Ora, você bem sabe que num caso de redação de vestibular, você vai evitar a expressão coloquial levava ele. O correto, digamos assim, seria levava-o. Com essa linguagem comum, Manuel Bandeira quer também passar a simplicidade dos seus sentimentos. Ele revela a descoberta do amor, a descoberta da dedicação e do carinho pelo seu bichinho de estimação, o porquinho da Índia. Outros temas recorrentes na obra de Bandeira são a morte e os sofrimentos de uma vida sequelada pela doença. Ainda adolescente, Bandeira descobriu-se tuberculoso, numa época em que raramente essa doença tinha cura. Ironia do destino,
Não só curou-se, como viveu 82 anos. Em Vou-me embora para Passárgada, Bandeira mais uma vez revela os sofrimentos de sua vida. Ele coloca nesse poema uma característica pessoal de sua obra, o escapismo, a tentativa de encontrar num país imaginário, numa cidade imaginária, o lugar ideal para viver. Segundo o próprio poeta, Passárgada foi uma cidade que ele encontrou pela primeira vez num livro de história, ainda na infância. O poema não surgiu de imediato. Muitos anos depois, ele, se dizendo indignado com certa situação da vida, encontrou essa frase-chave: "Vou-me embora para Passárgada". Ainda não foi dessa vez que surgiu o poema. Outros anos se passaram e Bandeira diz que, numa certa manhã, o poema veio inteiro, de um soco só, segundo ele. É isso que nós vamos apreciar agora com a leitura do ator Enio Carvalho. Acompanhe. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. E aí o clássico, hoje um clássico, do modernista Manuel Bandeira, Vou-me embora para Passárgada. Ora, como você viu, um tom altamente confessional. Afinal, andar de bicicleta, montar em burro brabo e tomar banhos de mar não era uma atividade comum na vida do adolescente jovem Manuel Bandeira. Você dirá talvez, mas ele não se curou da tuberculose? Sim, mas durante toda a vida teve um físico fraco, teve de tomar cuidado com seus pulmões. Aí ele revela então a busca do seu sonho, do seu país imaginário. Repare também que o ritmo é livre, muito próximo da redondilha maior, por exemplo, característica das canções infantis aqui do Brasil. Manuel Bandeira e Oswald de Andrade nos presentearam hoje poemas de seus livros Pau-Brasil e Libertinagem. Mas você sabe que eles não são os únicos poetas, os únicos autores modernistas que devemos conhecer. Busque também a obra de Mário de Andrade, os poemas de Raul Bopp, Guilherme de Almeida, os contos de Alcântara Machado e, é claro, a música de Heitor Villa-Lobos e as pinturas de Cavalcante, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral. Eu desejo então um bom vestibular para vocês e nos vemos numa próxima ocasião, com aulas de literatura de novo sobre o modernismo. Até lá!